Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos continuar a narração do Pirkei Avot, hoje com o capítulo 3, Mishnah 1. Akaviah ben Maalalel diz: reflete sobre três coisas e não te deixarás dominar pela tentação do pecado. Lembra-te de onde vieste, para onde vais e ante quem haverás de prestar contas. De onde vieste? De uma gota fétida. Para onde vais? A um lugar de pó, vermes e teredos. Ante quem irás prestar contas? Perante o Rei dos Reis, o Santíssimo, bendito seja. Esta é uma Mishnah que mostra o quão particularmente inflexível e, no entanto, piedoso e humilde era este sábio. Akaviah discordava de seus colegas em 4 pontos da lei envolvendo certas questões técnicas. Quando foi informado de que o cargo de Supremo Magistrado estaria à sua disposição caso mudasse de opinião e aceitasse a opinião da maioria, recusou-se a alterar suas decisões. Seus colegas devem tê-lo considerado um tolo, pois ele assim lhes respondeu: prefiro ser chamado de tolo por toda a vida do que me tornar um pecador malévolo. Ainda que por um momento, ante o Onipotente, e mesmo que estivesse disposto a mudar seus pontos de vista pelos deles, não o teria feito para que nunca se dissesse que para obter um alto cargo renunciou às suas tradições. Quando chegou o momento de partir deste mundo, pediu ao filho: abandona as opiniões que eu sustentei sobre aqueles 4 pontos da lei. Seu filho retrucou: por que não mudaste tu mesmo as opiniões que manifestaste? O sábio moribundo respondeu: aprendi com muitos mestres, e eles, meus colegas, também tomaram suas opiniões de muitos mestres. Eu me mantive firme em meus ensinamentos, e eles fizeram o mesmo. Mas você recebeu as opiniões de um só indivíduo, eu, e as decisões opostas da maioria. Portanto, é melhor abandonar as palavras de um só indivíduo e aderir à opinião da maioria. Akaviah baseia o seu ensinamento no poder da reflexão e aconselha: pensa e considera o significado das tuas ações na perspectiva de tua existência como um todo, e não cederás ante as tentações do pecado. Muitos são seduzidos pelo pecado, tornando-se escravos de suas fraquezas e nem sequer percebem isto. Conta-se a história de um homem que capturou o cossaco numa batalha e o manteve prisioneiro. Um tempo depois ele foi ao rabino para se queixar de que o cossaco batia constantemente nele. Deixe-o ir, aconselhou o rabino. Gostaria de fazê-lo, respondeu o homem, mas agora é ele que me retém e não me deixa ir. No momento você pode escolher cometer algo pecaminoso, mas com o tempo você descobrirá que agora o pecado o domina. Nos convertemos muito depressa em nossos próprios prisioneiros e em escravos dos nossos hábitos. Lembra-te de onde vieste. Depois de nos exortar a lembrar nossa origem, nosso destino final e ante quem seremos submetidos a julgamento, Akaviah repete cada uma das declarações, de onde vieste, etc. E agora ele nos apresenta suas respostas. Podemos interpretar, por suas respostas, que Akaviah dirige seus questionamentos a 2 entidades distintas. Primeiro, a alma humana, aquela centelha divina que o Eterno colocou no ser humano e que pode continuar em direção a uma vida de eterna bem-aventurança, no mais além. Lembra-te de onde vieste. Você é uma parcela da divindade, dotado de livre-arbítrio, um ser racional. Então lembre-se para onde vais. Você é capaz de atingir alturas espirituais elevadíssimas. Você tem a oportunidade de conseguir a vida eterna. Mas depois o nosso sábio se volta para o outro sócio, que gostaria de monopolizar o interesse e as intenções do ser humano. O aspecto físico, o corpo, e pergunta: de onde vieste? E agora a resposta é: de uma gota fétida.
O seu hijos, suas origens, são bem humildes. Os valores que o corpo representa e as sensações físicas que ele enfatiza não podem reclamar nossa lealdade fundamental. A caviar continua. Para onde vais? A um lugar de decomposição. Nosso organismo físico está afadado à dissolução e à decomposição. O corpo acaba perecendo. Algo cujo início é tão pouco nobre e se destina a um fim tão breve e inevitável, pode realmente justificar toda a nossa vida? A união de corpo e alma no organismo humano tem sido comparada pelos sábios a um camponês casado com uma princesa. Devido à sua formação, ele não pode tratá-la como uma camponesa. Deve tratá-la de modo refinado e digno e dar-lhe as coisas com as quais ela está acostumada. E tudo que fizer por ela, inclusive oferecer-lhe as mais finas iguarias, nunca será o suficiente, pois, afinal, ela é uma princesa. Analogamente, o corpo é um camponês que levou uma princesa, a alma, à sua cabana rústica, a partir de uma terra distante. Para deixá-la contente, o marido deve dar-lhe as coisas que ela sempre teve em seu palácio: a atividade espiritual de aprendizado e observância da Torá. A alma está no nível muito mais elevado do que o corpo, em virtude da sua origem e destino. Como consequência, na luta entre o físico e o espiritual, na vida de um homem, a alma e seus anseios deveriam ser sempre favorecidos. O comentário Yein Levanon interpreta as perguntas de Acaviá no sentido comparativo. Tu, ó ser humano, te consideras a coroa da criação. Foi-te dado domínio sobre as criaturas da terra. Contudo, onde reside a tua grandeza? Considera a tua origem. Porventura não foste concebido em sensualidade? Compara-te com as formas inferiores de vida e as flores onde as espécies são perpetuadas em inocência, sem sexualidade. Reflete mais uma vez sobre teu fim. Aqui também o ser humano parece inferior. Quando uma flor morre, ela se pode fazer perfume. Dela se pode fazer perfume. Quando o animal morre, pode-se fazer sapatos e roupas do seu couro. Mas, quando o ser humano perece, ele é enterrado. Até mesmo em relação à extensão de tempo necessária para se desenvolver, até a maturidade, o ser humano se apresenta como uma espécie inferior. Lemos do Levítico que o boi, ou o carneiro, ou a cabra, quando nascerem. O interessante sobre um animal é que ele é um carneiro ou uma cabra, assim que nasce. Pouco tempo é necessário antes que ele comece a funcionar como um organismo independente. O ser humano, entretanto, tem um período mais extenso de infância e desamparo. São necessários anos de crescimento antes que ele possa se sustentar por seus próprios meios. Tanto em sua origem física quanto em seu destino corporal, o ser humano, em comparação com as criaturas inferiores, não causa uma grande impressão. Onde se encontra então a sua superioridade? A resposta tem de ser encontrada inevitavelmente na sua liberdade para transcender a si mesmo, na sua capacidade de refletir sobre sua origem e destino físicos e descobrir que eles são carentes de propósito e destituídos de significado. Assim, a contemplação das duas perguntas de Acaviá deve nos levar à terceira exortação. Lembra-te, ante quem haverás de prestar contas. Essa nossa liberdade implica responsabilidade. Essa inadequação e insatisfação com a nossa vida aqui e agora nos força a perceber a meta transcendental: estar perante o Rei dos Reis, o Santíssimo Bendito seja. No plano divino para a criação do mundo, o ser humano foi, na verdade, o último a aparecer, mas o primeiro no pensamento. Como a última entidade que apareceu durante os 6 dias da criação, o ser humano não só representa o motivo fundamental pelo qual tudo mais foi criado, mas surge também como obra-prima, a criatura plenamente dotada que abarca e inclui todas as capacidades criadas antes dele. Acaso seria razoável assumir que a vontade divina atuando na natureza teria tanto trabalho e empenho para produzir esta gloriosa criatura, a fim de que ela existisse apenas por um momento fugaz e em seguida caísse no esquecimento?
Este pensamento, desenvolvido na obra Ruach Haim, foi expresso também por um não-judeu. Se esta vida é tudo, que necessidade tem um homem destas faculdades mentais, aspirações morais e ideais espirituais que o distinguem de um animal? Se a existência sobre a Terra é seu único destino, por que o homem não iria preferir a velocidade do cervo, a fortaleza do leão ou a visão da águia a qualquer dom da mente e do coração? Como uma faculdade mais adequada para a tarefa estritamente física da mera sobrevivência física em um mundo físico? Vemos aqui uma discrepância fundamental entre os dons do homem e a vida que lhe cabe levar, e isto constitui, se esta vida for a única, uma violação sem paralelo da economia criativa do universo. Em todas as outras formas de vida, o organismo está equipado para atender às exigências de seu ambiente circuncidante. O homem está equipado para isto, mas também para algo mais, porque não haveria de ser esta uma prova de que ele está destinado a algo mais elevado? Avaliamos a extensão da travessia de um barco mediante as características de seu equipamento, nunca confundindo uma pequena embarcação de cabotagem com um transatlântico ou um navio de exploração do Ártico. Porque não haveríamos de estimar a distância percorrida pelo homem nos mares da vida exatamente da mesma maneira? O que o homem conduz dentro de si é evidência de que está destinado a um ponto mais distante do que qualquer uma das costas litorâneas. O que se encontra em sua mente, coração e espírito, na amplitude de seus interesses e na vitalidade de sua alma, só pode ser explicado se supusermos que ele está se preparando para uma outra vida mais ampla. Acredito que o homem seja imortal porque nele aparecem os sinais da imortalidade. A conclusão inevitável é que o homem e o mundo têm um objetivo e todos nós somos responsáveis pela sua realização. A palavra hebraica para a prestação de contas é din, vereshbon, literalmente lei e contra. A diferença entre ambas é esclarecida pela história relatada pelo Rabi Israel Salanter. Certa vez, um homem apareceu diante dele com uma queixa de que um vizinho havia lhe dado uma surra. O rabino chamou o agressor e o informou de que cometera um duplo pecado. Primeiro, você atacou e feriu a um semelhante, e segundo, durante o tempo em que você estava fazendo isso, poderia estar estudando a Torá. Este desperdício de tempo é outra falta muito grave. Portanto, din sempre se refere ao ato pecaminoso cometido, ao passo que Heshbon é a prestação de contas das coisas que você poderia ter feito enquanto estava ocupado cometendo a transgressão. Nas orações de Rosh Hashanah dizemos: pois que a lembrança de todo ser criado vem de ti, a ação do homem e seus propósitos, o pekudató. O que exatamente esta palavra significa? A palavra pekudá, a parte básica de upekudató, significa uma ordem, a designação de cumprir uma tarefa. A linguagem da oração sugere que somos julgados conforme a tarefa que nos foi atribuída, a ordem que recebemos. A cada momento vivemos uma situação com condições e possibilidades específicas, dentro das suas circunstâncias específicas, com os seus antecedentes e temperamento particulares. Você tem diversas possibilidades para decidir e agir. Você será julgado e responsabilizado não só pelos seus atos, mas também pelas suas atribuições. Você aproveitou plenamente o potencial para fazer o bem que havia em cada situação? É disso que terá de prestar contas. É verdade que doamos para a caridade, porém talvez fosse possível ter dado e arrecadado muito mais. Apoiamos nossas yeshivot, mas talvez com um pouco mais de esforço teria sido possível criar muitas yeshivot mais. Cumprimos inteiramente com nossos compromissos? Um médico pode salvar muitas vidas, mas pode ser que tenha negligenciado um telefonema e disto tenha resultado a morte de uma criança. Existe o DIN, a contabilidade geral, mas também há o Heshbon, uma conta das possibilidades não aproveitadas. E se formos considerar toda a gama de possibilidades, então precisamos incluir as vastas extensões do futuro infinito. Quando Caim matou Abel, o Todo-Poderoso lhe disse:
A voz dos sangues de teu irmão está clamando a mim desde a terra. Em hebraico está assim, dos sangues, no plural, deme. Porque, segundo o Midrash, Caim foi condenado não só pela morte de Abel, como também pelas incalculáveis gerações que nunca chegaram a existir. Elas foram incluídas em seu Reshpon, na sua conta. Que grande lição dá este Midrash! A nossa ação ou inação pode produzir múltiplos efeitos e, como as ondas que se estendem a partir de um ponto no lago onde foi atirada uma pedra, as consequências podem aumentar em velocidade, intensidade e pressão à medida que se expandem. Lemos no Midrash, o Rabi Shimon disse em nome do Rabi Shimon, o piedoso, neste mundo um homem pode recolher figos durante o Shabat e o figo não dirá uma palavra. Mas no mundo vindouro, se um homem tiver feito tal coisa no Shabat, o fruto exclamará, é Shabat. Arrancar um figo no Shabat é uma séria transgressão, um dos 39 tipos de trabalho que profanam este dia. Mas por que escolher este exemplo em particular? A resposta é, para enfatizar que até mesmo um ato tão pequeno pode afinal ter repercussões das quais a vida no mundo vindouro pode depender. Um figo colhido no Shabat pode vir a ser o causador de uma reação em cadeia de trágicas proporções. Se o seu filho vir alguém violando o Shabat, mesmo mediante uma transgressão menor, pode muito bem ir além e dirigir seu carro neste dia. Com o tempo, seu neto poderá perguntar: se podemos fazer isto, por que não podemos abrir a loja durante o Shabat? Na verdade, uma vez que as observâncias tenham sido abandonadas, é logicamente difícil ver por que devemos nos deter sequer diante da possibilidade de casamentos mistos. A sabedoria de Coelet, Eclesiastes, declara que Deus trará toda a obra a julgamento, todas as coisas encobertas, quer sejam boas ou más. As coisas encobertas são exatamente as consequências imprevistas decorrentes das coisas que fazemos, assim como as que deixamos de fazer. Quando Urash escreveu seus inspirados comentários, sua mitzvah, seu ato meritório, foi escrever. As coisas encobertas seriam o fato de que, com seu comentário servindo de guia, você e eu, bem como milhares e milhares antes e depois da nossa época, poderão se sentar e estudar a Torá. Isso também é um valor agregado ao crédito eterno e ilimitado do Urash. Analogamente, quando algum mal é feito, o prejuízo causado pode se estender profundamente no futuro. Violar as ordens do Eterno é como atirar uma pedra num lago para só mais tarde observar os círculos intermináveis de ondas se expandindo. A Mishnah conta que Jeroboão, o filho de Nebat, era do tipo que não era dado ao arrependimento. E por que não? Até Caim se arrependeu e foi perdoado. A resposta é que Jeroboão pecou e fez outros pecarem também, de modo que, mesmo se tivesse se arrependido, não poderia desfazer o mal que suas ações causaram com relação aos outros. Os demais que ele fez com que pecassem ainda estariam seguindo seus maus caminhos. Este é outro exemplo de coisas encobertas pelas quais seremos considerados responsáveis. A sequência de Din ve Reshpon é bem estranha, pois seria de se esperar que Reshpon, a conta, viesse primeiro e depois o Dima, a lei e seu veredito. O que pode estar refletindo aqui é a tradição de que no céu a todas as almas são ensinadas as leis, os dinim, e as recompensas e punições relacionadas a elas, de modo que cada indivíduo, uma vez que seja lembrado de suas más ações, na verdade julga e sentencia a si próprio. Portanto, o primeiro din, um lembrete da lei, e em seguida Reshbon, a própria prestação de contas perante o céu. Esta é uma das razões pelas quais o estudo da Torá é tão importante. O fato de nos familiarizarmos com as leis e consequências dos mandamentos do judaísmo pode nos ajudar a nos conscientizarmos da medida do Din Verrespon que nos espera. O profeta Oséias convoca Israel. Volta a Israel, ao Eterno teu Deus, porque por teu pecado caíste. Leva contigo palavras, devarima, de súplica e volta ao Eterno. O Rabino Haim de Volozim interpreta devarim como coisas. O que você deve levar consigo quando retornar ao Eterno são as suas próprias ações e realizações.
Só com esta bagagem podemos prestar contas diante do Supremo Rei dos Reis. E, na verdade, quando deixamos este mundo, tudo o que levamos conosco são as nossas ações. A nossa saída do mundo, como você pode ver, é bastante diferente da nossa entrada. A diferença pode ser mostrada examinando as palavras hebraicas me'ain, de onde, e lean, para onde. A primeira contém a palavra yod, portanto deve ser pronunciada male, por completo. A segunda carece de yod e assim é pronunciada chaser, faltando. Mas não será esta uma representação da própria vida? Quando consideramos a entrada do homem no mundo, de onde vem, está completo. A mão do bebê está apertada, ansiosa por agarrar, possuir e experimentar tudo, mas quando se considera o momento de partir deste mundo, se alguém fica observando para onde você vai, está faltando algo para ele. Seus dedos estão abertos, ele não pode levar nada material consigo. Nossos feitos, porém, nos acompanham. É neles que nosso Din, Verrespon, se baseará. Quando Rabban Yohanan ben Zakkai estava à beira da morte, seus discípulos vieram visitá-lo e ele começou a chorar. Os alunos ficaram perplexos. Esta luminária do Talmud, o homem que arriscaria a vida enfrentando Vespasiano e salvar a Lavne da destruição romana, estava chorando ao enfrentar a morte. E os jovens exclamaram: Ó luz de Israel, nosso pilar da justiça, poderoso martelo, por que choras? E o Rabban Yohanan respondeu: Se eu tivesse de ser levado diante de um rei mortal de carne e osso, que hoje está aqui e amanhã no túmulo, que se ficar desgostoso comigo, não estará eternamente irado, que se me levar preso não será para sempre, que se me matar não poderá enviar-me à morte eterna, um rei mortal, a quem pudesse apaziguar ou subornar, eu não choraria. Mas agora estou a ponto de me apresentar ao Rei dos Reis, o Santíssimo, bendito seja, que vive por toda a eternidade. Se ele estiver irado comigo, sua ira será eterna. Se me prender, será para sempre. Se decidir minha morte, será para toda a eternidade, e não posso apaziguá-lo nem suborná-lo. Além disto, há dois caminhos diante de mim. Um conduz ao paraíso e outro ao Geinon, inferno. E não sei qual dos dois deverei transitar. Então, como não haveria de chorar? Se uma pessoa tão santa quanto Rabban Yohanan ben Zakkai chorou quando estava no escuro portal do desconhecido, o que havemos de fazer nós, em nossa mediocridade e superficialidade? Quanto mais deveríamos considerar ante quem estamos destinados a prestar contas dos nossos atos. Esta declaração de Acaviá pode ser relacionada também a outro ensinamento fundamental que já vimos. O Rabi Yehoshua diz: um olho mau, a inveja, o mau impulso, o ódio, as criaturas arrebatam o homem do mundo. Uma observação quase idêntica é formulada mais adiante: a inveja, a cobiça e o desejo de honrarias arrebatam o homem do mundo. A Caviar poderia estar desejando reduzir o possível crescimento destes três hábitos malignos. Considera, disse ele, para onde vais. Se você sentir que está ficando com o olho mau e invejoso dos demais, então medite sobre o teu fim definitivo e recorde da sepultura onde só suas mitzvot e boas ações poderão acompanhá-lo. Portanto, de que servirão as bugigangas que você agora inveja e cobiça ansiosamente? Por outro lado, por que perseguir a honra e a glória? Por que se exaltar acima dos demais? Que motivo pode justificar a arrogância e a presunção? Lembra-te de onde vieste, lembra-te da tua origem física e logo te darás conta de que somos todos uniformemente grandes ou humildes. Finalmente, por que se esforçar para obter coisas alheias à sua natureza básica e autêntica? Por que desejar coisas que estão abaixo do seu nível e são prejudiciais? Lembre-se que és um ser responsável e que terás de prestar contas a Todo-Poderoso. Segundo o Talmud Jerosolomita, a Caviar deduz engenhosamente este ensinamento tríplice a partir de um versículo de Coelet, Eclesiastes. E lembra também de teu Criador, Boreecha, e nos dias da tua juventude, antes que os dias maus venham. O Talmud observa que a palavra
Boreja sugere por associação 3 diferentes palavras que soam bem parecido. Berja, teu poço, ou seja, a sua fonte, de onde vieste. Boreja, teu túmulo, para onde vás. E Boreja, teu Criador, ante quem irás prestar contas. E assim, interpretamos este versículo das Escrituras. Reflete sobre estes 3 fatores básicos de sua vida, como sugere a Caviar, e serás capaz de enxergar com clareza a tua obrigação, servir ao Todo-Poderoso em tua juventude antes que a velhice chegue. Vamos continuar em outro momento. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos.